Olá, meus caros, nessa oportunidade vamos falar acerca de pessoas conhecidas na mídia, de pastores midiáticos no Brasil. Nós temos no mínimo 3 aí bem conhecidos: Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares. Temos às vezes também o da Igreja Presbiteriana, o Hernandes. Nós temos às vezes de outras denominações. Temos o Duque também, mas esses 3 eu teria até 4 com o Duque que se destacam aí, tem grande audiência, vamos dizer. O Edir Macedo, para quem não sabe, veio da Igreja Pentecostal Nova Vida, que até tinha um nome um pouco diferente, agora é Nova Vida. E era de um pastor de fora, não sei se era norte-americano, e tinha o sobrenome McAllister. Inclusive o filho dele, que é o sucessor, obviamente, tem canal no YouTube e fala muito acerca do Evangelho. E percebendo assim, não na sua totalidade, mas a priori, com poucos vídeos que acabei vendo, acho que até que essa igreja era de raiz do Evangelho, de um pentecostalismo um pouco mais tradicional, porque são pentecostais, e de um evangelho mais calcado naquilo que Cristo disse. Então Edir Macedo sai dessa instituição e cria o que é hoje essa grande religião aí, né, que está associada a muitas coisas, a Igreja Universal do Reino de Deus, junto com o parente dele, que é o R.R. Soares, que depois de 2, 3 anos acaba saindo por discordar de alguns posicionamentos do próprio Edir Macedo, tais como ele enfatizar muito a teologia da prosperidade e muito o exorcismo, pois o que o R.R. Soares queria enfatizar era os milagres e o evangelho, a pregação. Então ele cria, já na década de 80, a Igreja Internacional da Graça. A URD foi em 1977, fez inclusive 2017, 40 anos. O R.R. Soares, com relação ao Edir Macedo, realmente é melhor. Está mais perto do Evangelho do que o Edir Macedo. Apesar, claro, do senhor R.R. Soares ter alguns erros. Por exemplo, vender lá a sua TV, né? Fazer a espécie de comércio, sua igreja. No entanto, a gente percebe que ele prega o Evangelho e que ele prega sobre falar em línguas, ser batizado, não fica tão focado na questão da teologia da prosperidade, seria mais na confissão positiva. E ele fala de exorcismo também, expulsar o demônio em nome de Jesus, de vencer em nome de Jesus, falar em novas línguas. Então, tem uma diferença para Edir Macedo. O Edir Macedo, tudo que é de ruim no Evangelho no Brasil praticamente está na igreja dele. Com todo respeito a quem é membro de lá, quem é obreiro e quem é sincero inclusive. Por quê? Veja só o que ele fez. Com a igreja ele criou, ou ele comprou, melhor dizendo, a Record, que era do Silvio Santos. Com a Record e a igreja ele criou o partido dele. Em 2005, com o seu sobrinho, se eu não me equivoco, que é o Crivella, que é prefeito do Rio de Janeiro, que é o Partido Republicano Brasileiro, PRB. Com isso, ele está querendo ultimamente comprar a telefonia, se eu não me equivoco, que é a Oi, que está falida. E assim ele vai comprando várias empresas, já tendo acesso a várias coisas, que muitos nem imaginam. Então, o camarada tem uma visão totalmente empreendedora e mercantil, capitalista, coisa essa que só analisando friamente já é contra o Evangelho. Então, o Edir Macedo é um camarada que usou o nome de Deus para se enriquecer, com a maldita teologia da prosperidade que ele pegou dos States, dos grandes pastores e até televisivos do próprio Estados Unidos.
A teologia da prosperidade é uma das heresias que se prega no templo do próprio Salomão, né? Templo Salomão, do Edir Macedo. Outras heresias, por exemplo, exigir a vasectomia para os homens, para não ter filhos na África, está grande polêmica. Com relação à pregação, a gente percebe que muitos obreiros que estão na IURD ou pregadores querem imitar sempre Edir Macedo, fica com aquela voz dele, igualzinha, né? Ou da ODS. Aí é de Deus, aí não é de Deus. Fica aquele sotaque, aquela maneira, aqueles trejeitos do Edir Macedo, você percebe quase que todos fazendo a mesma coisa, dos grandes até os pequenos. Depois de perverso, tem falsas curas, tem falsos exorcismos, como até teve uma polêmica recente do Formigoni, onde o diabo dizia que todas as demais igrejas estavam com ele, o diabo mesmo, né? E a Universal não, era a única que estava com Deus. Eles fazem, como já disse, falsas curas ou falsas bênçãos. A pessoa estava endividada e num passe de mágica, agora já não está mais endividada, inclusive com saldo positivo no banco, a conta bancária. Isso é heresia, isso não existe. Deus vai lá tirar a pessoa do SPC, do Serasa, ainda colocar mais R$1.000 lá. Inclusive isso é coisa de pessoas. Então, meus caros, a coisa é complicada. Se eu ficar aqui também enumerando, vai ter muitas coisas para falar e até vou esquecer algumas delas. Então tem tudo isso de heresia, né? De vários escândalos, aquele da ODS, avareza total, entrega aqui, entrega lá. Então, o Edir Macedo para o R.R. Soares, não tem nem como comparar, né? O Edir Macedo no quesito heresia ganha disparado de goleada do R.R. Soares, porque o R.R. Soares é mais equilibrado nesse sentido. E aí eu falava do outro televisivo, que era o Valdemir Santiago, que saiu da Igreja Universal, que dizia que era muito perseguido, né? E criou a igreja do poder mundial, e que tem muitos milagres, e criou agora um mega templo, diz que é até o maior do Brasil e do mundo, da América Latina, e faz curas, e faz isso, e faz aquilo, diz que nadou em toeira de tempo, né? Horas e horas, quando um barco acabou naufragando, teve gente que foi comida por tubarão, mas ele se escapou do tubarão, deu até soco com tubarão, pontapé, sei lá o que foi. Diz que Deus operou grandes milagres na vida dele, operou maravilhas, que Deus é com ele. Diz que Deus amaldiçoou o Marcelo Rezende, né? Por isso que ele morreu de câncer. E depois teve aquela polêmica da facada, né? E muitos até chegaram a dizer que era uma facada fake. Eu não creio que seja tão fake assim, mas que serviu para fazer um marketing para ele. Isso foi, ainda mais, né? E esse camarada também é um outro que realmente só Deus para ter misericórdia, né? Pega muitas heresias, fala coisa que não tem pé nem cabeça, usa camisa de time em cima de púlpito, que eu não concordo, chapéu em cima de púlpito também não concordo, não acho isso respeitoso, porque é tudo com ordem, com decência, e um culto para Deus é um culto para Deus, não é para os homens, não pode ser de qualquer maneira, de acordo com o nosso ego. Enfim, se eu for também falar muito desse camarada aí, vai tempo. E repito, com todo respeito os membros obreiros que lá estão, uma coisa que eu quero dizer para todos, e serve para mim: a gente não pode se apegar a homens, idolatrá-los, porque são falhos, não são dignos de adoração, a não ser Deus, que não divide a sua glória com outrem. Então tenhamos isso em mente. Você acha que o seu pastor, o seu pregador é o santo, é o perfeito, só ele vai acontecer um milagre? Não é verdade. Quem dá milagre, quem utiliza eles é o próprio Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus eles não são nada, e às vezes não é o Espírito de Deus,
É o dom que Deus deu a eles e é o espírito erro para enganar o povo e seguir as suas doutrinas, seus pensamentos, doutrinas heréticas. Então, pensai sobre isso aí. Porque esses camaradas são espertos em tudo. São espertos em tudo. Se a gente não se ligar, eles enganam mesmo. Aí temos mais um outro conhecido que é o senhor Duque, né? Agenor Duque, com a sua igreja Plenitude. Outro também cheio de heresias e um neopentecostal. Lembrando bem que essas igrejas que eu estou citando são neopentecostais. Tanto a IUT, quanto a Igreja Internacional da Graça, quanto a Igreja Mundial, do Poder Mundial, e também como a Igreja do Duque, a Plenitude. Então, esse Duque já fez tanta heresia que não está no gibi. Diz que ressuscitou o velho, uma senhora. Diz que Deus utilizou ele para fazer maravilha. Foi para o Rio Jordão lá consagrar as coisas. Foi, enfim, igual o Valdemiro Santiago, porque ele saiu da igreja do Valdemiro Santiago. E lembrando, esqueci de falar do Valdemiro Santiago, as heresias, comprar a chave tal, o tijolo tal, né, para a construção, um tijolo R$150, uma colher de pedreiro R$300, R$500. É um vendilhão do tempo, um comercializador da palavra, com heresias, vendendo amuletos, inclusive para as pessoas adorar o amuleto e não adorar o Senhor. A fé, ela é inapalpável, é invisível, não é tocando, está igual, até pior, às indulgências da Igreja Católica, aos santos da Igreja Católica, que também é comercializado, é mais comércio ainda. E o povo não abre os olhos para isso. E com o Agenor Duque não é diferente. A igreja dele só faz também heresia nesse sentido. E com relação a bênçãos, a dar certos mergulhos. A igreja também que eu já vi até na minha cidade, do R.R. Soares, já fez uma campanha, por exemplo, intitulada O Tanque de Betesda. E tinha lá um tanque simbolizando o mesmo. Dá a volta nas muralhas de Jericó, lá ele faz uma representação. Isso aí é tudo heresia, criação neopentecostal, e que não é do agrado do Senhor, porque não tem respaldo bíblico. Onde que Jesus mandou fazer isso? Aonde que os apóstolos faziam isso? Se a gente for parar para falar de cada um deles bem mesmo, é tempo à peça. Resumindo, esses pastores midiáticos, como já citei, o R.R. Soares, aliás, o Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago e Duque, só Deus para ter misericórdia. E dos quatro, o menos que não venha a ser tão assim chocante é o R.R. Soares. Mas tem coisas a deixar a desejar na sua igreja, mas com relação aos três, o R.R. Soares, com toda certeza, ele seria menos falso profeta, seria menos herético do que os demais. E como eu falei, tem outros demais denominações, que também são neopentecostais, também tem outras coisas escandalosas. O Hernandes da Igreja Presbiteriana é uma igreja reformada, a gente pode considerar que é uma igreja, e tem outras, obviamente, que está colocado no Evangelho, né, que não dá tanto escândalo assim. Agora, esses mais midiáticos, né, que são esses quatro que eu citei, realmente, só Deus para ter misericórdia, e o povo vai atrás dessas bestas, né, que faz o povo ser besta. Desses falsos profetas, que são falsos profetas porque eles só pregam coisas que estão contra o Evangelho. Eles acabam invertendo tudo que Jesus disse. Jesus disse para não ajuntar tesouros nessa terra, eles dizem que é necessário ajudar. Eu acho que a prosperidade de Deus está ligada a dinheiro e a bens materiais, coisa essa que Jesus nunca disse. Jesus, inclusive, sempre falou contra o dinheiro, dizendo, inclusive, para aquele mancebo: vende tudo que tendes e dá aos pobres. E ele saiu tristonho, porque o amor do rapaz, do jovem, estava ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Diz que estão perdendo a salvação, fazendo pessoas perderem a sua salvação também. Às vezes pode acontecer o efeito reverso, que seria eles ganhar almas para o Senhor, mesmo naquela pregação avarenta, mercenária, mas depois essas pessoas serem esclarecidas pelo Evangelho e serem salvos. E aí também se cumpre a palavra que diz: o homem ganhará o mundo todo e perderá a sua alma. Também nesse sentido aí, para os religiosos, não só para os materialistas, que podem ganhar o mundo todo no sentido de ter bens à beça, de ter realmente uma fortuna nessa vida. Então aí o comentário.
Deixa o like ou dislike, se inscreva no canal se quiser e até uma próxima. Esse é o meu pensamento sobre esses pastores midiáticos que fazem muito sensacionalismo, que vivem de muitas crendices e mentiras, e o povo que não lê a palavra está sendo enganado. Por isso que Jesus disse, esse povo erra por não conhecer as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. Até mais. Quando você em Deus deposita a sua fé em Deus.